Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será: como ter um futuro brilhante? O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Aqueles que querem ter um futuro brilhante precisam seguir o exemplo deixado pelo Senhor Jesus, registrado em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 9, que diz o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Que lições podemos aprender com o Senhor Jesus? Primeiro, Jesus não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Aplicando as nossas vidas, eu diria: não se apegue em seus títulos, cargos, diplomas. Eles são importantes, claro, mas não são tudo. Segundo, Jesus esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo. Aqueles que querem ter um futuro glorioso, brilhante, este fator é essencial. Você precisa ser escravo de Deus e da liderança terrena que Ele deu a você. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 6, dos versículos 5 e 6, que diz o seguinte: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. E terceiro, Jesus humilhou-se e foi obediente até a morte. Aqui podemos extrair duas lições. A primeira é se humilhar, ou seja, ser humilde e esvaziar-se de si mesmo, pois quem assim o faz será exaltado, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. E a segunda lição está na obediência. Disse o Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 2, versículo 10: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em resumo, não se engrandeça, seja escravo de Cristo e fiel em tudo até a morte. E lembre-se, Jesus o aguarda para viver juntos no céu. Deus te abençoe.